Fala galera, eu sou o professor Hernandes Macedo, esse é o resumo da aula e hoje a gente vai conversar sobre conjuntos. Galera, biblioteca, almoxarifado, amostra. Mas Hernandes, o que é que isso tem a ver com conjunto? Tudo isso está ligado à ideia de conjunto, que é a de reunião, listagem, rol de objetos, números, coisas, etc. Mas observa que tudo isso é apenas uma ideia. Isso porque existem as exceções da ideia. Quais são as exceções? São justamente o conjunto unitário e o conjunto vazio. Afinal de contas, não faz o mínimo sentido de fazer uma lista com um único elemento, tampouco com nenhum elemento. Notação de conjunto. A gente vai trabalhar essa notação de conjunto nos dois sentidos. Quando eu tiver que escrever um conjunto ou quando eu tiver que reconhecer esse conjunto no texto. Então, eu posso fazer essa notação através de letra maiúscula, sendo ela qualquer uma do nosso alfabeto. Posso escrever os seus elementos entre chaves e separados por vírgula, quando houver elementos, quando não houver apenas as chaves, através do diagrama de Venn, que é a nossa representação geométrica, e algo importante, se o conjunto é notado com letra maiúscula, quando for uma letra, um elemento desse conjunto, ela deve ser minúscula. Nós vamos utilizar um conjunto de símbolos diferentes para estabelecermos as correlações entre elemento e conjunto e conjuntos. Para fazer a correlação entre elemento e conjunto, a gente vai utilizar os símbolos pertence e não pertence. Como é que a gente vai utilizar? Eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um conjunto A, 1, 2, 3. Então, se eu observar, se eu pegar qualquer elemento dentro desse conjunto, a gente vai falar que ele pertence a esse conjunto. Como 1, por exemplo, ele é elemento do A, então posso afirmar que 1 pertence ao conjunto A. Agora, se eu pegar qualquer outro elemento fora esses listados, a gente vai falar que esse elemento não pertence ao conjunto A. Como, por exemplo, o zero. O zero não vai pertencer ao conjunto A. Para estabelecermos as correlações entre conjuntos, vamos utilizar os símbolos contém, está contido, não contém e não está contido. Veja o exemplo. Temos dois conjuntos, A e B. Note que todos os elementos do conjunto A são também elementos do conjunto B. Quando isso ocorre, nós dizemos que o conjunto A está dentro do conjunto B. Geometricamente, é essa a representação que a gente vai ter. Na hora de escrever os elementos, a gente vai escrever primeiro os elementos do conjunto A, no caso aí são 1, 2 e 3, e depois, na hora de escrever o conjunto B, basta a gente escrever os elementos que faltam para chegar no conjunto B. No caso aí, está faltando somente o 4. Bem, toda vez que eu consigo escrever um conjunto dentro do outro, então eu consigo utilizar as frases de forma afirmativa. E aí eu posso falar que B contém A, que A está contido em B, ou que A é subconjunto de B. Agora, façamos a comparação entre os conjuntos A e C. Note que não temos um conjunto dentro do outro. Eu tenho um conjunto com alguns elementos comuns. Quando isso acontece, a nossa representação geométrica ela vai mudar um pouquinho, tá? Eu tenho conjuntos entrelaçados, onde possui uma zona onde tem elementos comuns. No caso, os elementos comuns entre A e C são o 1 e o 2. Depois, a gente vai escrever os elementos que estão somente no conjunto A
e depois os que estão apenas no conjunto C. Nota que eu não consegui escrever um conjunto dentro do outro. Quando isso acontece, eu tenho que estabelecer as correlações com frases negativas. Isso quer dizer que eu posso escrever que C não contém A e que C não está contido em A. E ainda que A não é subconjunto de C. Operações com conjuntos. A gente vai trabalhar as operações união, interseção, diferença e complementar. E mais uma operação bônus que vem lá no finalzinho. Nós vamos conceber as ideias de operações com conjuntos dados dois conjuntos. Mas essas ideias elas vão se estender para mais de dois conjuntos. Nós vamos fazer isso trabalhando com 4 posições geométricas. A primeira é de quando eu não tenho elementos comuns. Eles estão separados. Na segunda, eu tenho alguns elementos comuns, não todos. Na terceira, eu tenho subconjunto. Todos os elementos do conjunto B da terceira são elementos do conjunto A. Na quarta, eu tenho A igual a B, quer dizer que todos os elementos de A são também todos os elementos de B, tá? Então, como eles são iguais, eu tenho elementos iguais. A legenda que eu vou usar é a cor amarela, tá? Isso quer dizer o seguinte, que essa região que aparecer de amarelo é o resultado da minha operação. Aliás, essa é a primeira operação que a gente vai trabalhar, A união B. Em A união B, a gente pode substituir por A ou B. A ou B quer dizer que eu vou escrever elementos de A ou de B. Ou seja, basta estar presente um dos dois para fazer parte do conjunto união. Então, no primeiro caso, é uma soma, todos os elementos de A com todos os elementos de B. No segundo caso, eu vou escrever todos de A, todos de B. Só que eu vou tomar o cuidado de os elementos que repetem, eu vou escrever apenas uma vez. No terceiro caso, que eu tenho subconjunto, basta eu escrever todos os elementos do conjunto A, porque eu já vou estar escrevendo também os elementos do conjunto B. E no quarto caso, tanto faz se a gente escrever A ou B, porque todos os elementos são iguais. Operação A inter B. A inter B, a substituição é por A e B, ou seja, eu quero os elementos que estão no conjunto A e B. Quer dizer que eu quero os comuns. Como aqui no nosso primeiro caso não existem elementos comuns, a gente fala que o resultado dessa operação é o conjunto vazio. E toda vez que o resultado de uma operação interseção for o conjunto vazio, a gente fala que os conjuntos são disjuntos. No segundo caso, existem elementos comuns e a gente vai buscar justamente a zona que pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Essa aí é a região de interseção. No terceiro caso, eu tenho que todos os elementos de B são também elementos de A, ou seja, eles são comuns, né? Então, eu quero o conjunto de dentro. Em A inter B, quando A é igual a B, todos os elementos são comuns, por isso que eles são iguais. Então, tanto faz, eu posso escrever o conjunto A ou o conjunto B. A menos B são os elementos que estão no primeiro conjunto e não estão no segundo. Ou seja, eu quero os elementos que estejam apenas em A. Eu coloquei apenas, mas pode ser só, somente, exclusivamente, enfim. Como eu quero só os de A e no primeiro caso eles estão separados, então basta escrever os elementos do conjunto A. No segundo caso, onde existem alguns elementos comuns, eu vou escrever os elementos de A menos os elementos de A que estejam na interseção com B. No terceiro caso, de um subconjunto, como A é o de fora, eu vou escrever apenas essa região da coroa aí. São os elementos de A que não estão em B. No quarto caso, eu tenho A igual a B. Se A é igual a B, então não existe elemento que esteja somente no conjunto A. Por isso,
a resposta para essa operação é o conjunto vazio. Complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A é o que falta em B para que ele se torne A. Essa operação ela tem uma condição de existência, que é justamente a que o conjunto B esteja dentro do conjunto A, ou seja, que ele seja subconjunto. Bem, satisfeita essa condição de existência, eu vou ter que o complementar é A menos B. Se a condição de existência não é satisfeita, então o complementar não existe. Observa que nos dois primeiros casos eu não tenho o conjunto B dentro do conjunto A. Então, a resposta do meu conjunto complementar é não existe. Já no terceiro caso, sim, existe um B dentro do conjunto A. Então, se existe o conjunto B dentro do conjunto A, a resposta vai ser A menos B, que a gente já viu que é apenas o que está no entorno ali, só a área da coroa. E, finalmente, a gente está aqui no quarto caso, onde A é igual a B. Olha, se todos os elementos de B são elementos de A, sim, tá? B está contido em A, ele é subconjunto do A. E aí, o complementar vai ser A menos B. Só que não existe elemento de A que não esteja no conjunto B. Por isso, a resposta vai ser o conjunto vazio. Nem A nem B, na verdade, é uma grande diferença, tá? Eu quero elementos que pertençam ao conjunto universo, mas que não estejam nem no conjunto A e nem no conjunto B. Em todos os casos, vão ser a mesma região. São todos os elementos que não vão estar nem em A nem em B. É isso aí, galera. Eu espero ter ajudado. Valeu e até a próxima.